Afinal de contas, o Akhenaton ele era alienígena ou não? Para quem não sabe, o Akhenaton, esse aqui da foto, ele era um dos faraós do Egito que mais mudou a estrutura egípcia, tá? Começando aí pela uma mudança religiosa, onde eles pararam de adorar vários deuses e passaram a adorar um único deus, que era o Sol, Atum. Ele governou por 17 anos no século 14 a.C. E o principal fato que corrobora aí para a teoria de que ele era um alienígena era o formato alongado que ele tinha na cabeça, tá? Entre outras peculiaridades do corpo dele. Como vocês sabem, os escultores egípcios, eles eram muito famosos aí por fazer esculturas incríveis e muito realistas, muito próximas ao que era mesmo, era quase que uma foto para a época, tá? E o Akhenaton sempre era retratado dessa maneira, com o crânio alongado, uma pessoa assim um pouco mais baixa, uma barriguinha mais saliente, o que não aparece na imagem de outros faraós. E por o crânio dele ser alongado, né, se especula muito aí que ele seria um alienígena ou um extraterrestre, tá? Mas vamos lá para algumas análises sobre o formato do crânio deles. Em muitas culturas é comum que coloquem os bebês para passar por um processo de alongamento do crânio, para que eles fiquem mais parecidos com os chamados deuses que eles tinham naquela época. Enfim, não era o caso do Egito, tá? Não tem registros disso no Egito, o que causa aí um certo burburinho, tá? E também os tomografias e exames de raio-x que foram feitos da ossada do Akhenaton, que foi achada a múmia dele, mostram aí que o crânio dele não teria passado por esse processo, que seria uma formação natural do próprio corpo dele, o que corrobora aí um pouco mais para essa teoria dele ser um alienígena. Poderia ser também uma doença genética, pois como vocês sabem, os egípcios tinham o costume ali de casar entre os parentes, principalmente a família real, tá? Os faraós, eles tinham esse costume e isso acarretaria em várias doenças genéticas, como a síndrome de Marfan, síndrome de Froehlich e síndrome de Klinefelter. São síndromes aí que explicariam a estrutura óssea dele, mas que não explicaria o formato alongado da cabeça, tá? Mas ele poderia sim ter uma dessas síndromes. E uma outra explicação para isso seria a de que os artistas que retrataram ele, os escultores da época, fariam isso propositalmente e que essa não seria a imagem real do faraó, tá? O que eu acho, assim, de certa maneira muito duvidoso, pois os artistas daquela época, eles tentavam retratar as coisas mais próximas da realidade. Então, eu acho bem curioso que se isso tenha acontecido, tá? E até hoje se gera essas dúvidas e essas polêmicas, mas na real ninguém sabe o verdadeiro motivo pelo crânio dele ser alongado daquela maneira. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e não esquece de seguir o canal.